Olá pessoal, voltando aqui com a parte 5 do nosso desafio de 1000 bitcoins, vou apresentar aqui para vocês os resultados do código que eu desenvolvi, da metodologia que eu desenvolvi, aqui basicamente para aqueles endereços que apresentam a chave pública já. Então, esse código aqui específico ele não é para os endereços que tem o que não apresentam a chave pública, é só para aqueles que já apresentam a chave pública. A metodologia funciona da seguinte forma. Nós temos aqui a chave privada do início do range, que gera uma chave pública para o início, e uma chave privada para o final do range, que também gera uma chave pública. E nós temos uma chave pública que nós não conhecemos a chave privada, que é essa chave pública que tem o tesouro aí dos bitcoins. E aí o que acontece é que nós vamos, a partir desta chave, tentar buscar a colisão com os limites aqui do range. Mas o range é muito gigantesco, então o que a gente faz, o que eu fiz aqui? Eu dividi ele em grades. Então, no código, eu gero 1 milhão de grades, que eu conheço a chave privada e sei onde elas estão, esses pontos, essas grades, e a chave pública vai estar no meio aí de uma delas, ou eventualmente colidir com uma delas, mas a colisão direta é mais difícil. Mas o que acontece? Nós não sabemos onde ela está. Aqui nesse exemplo ela se encontra nesse limite aqui, mas ela pode estar em qualquer posição. E aí o que acontece? A mesma metodologia. Soma ou subtrai elementos unitários da chave pública e busca a colisão com uma das grades. E aqui o que acontece? Cada vez que nós somarmos ou subtrairmos um elemento a partir da chave pública, nós vamos buscar a colisão com todos os elementos da grade. E aí, no meu código, cada ciclo ele faz 1 milhão de interações aqui, na verdade 2, porque ele busca para frente e para trás, a partir do ponto referente à chave pública. E depois ele faz comparação com 1 milhão, com 2 elevado a 20, na verdade, mais 2 pontos de grade aqui, da grade. Então ele faz aí mais de 1 trilhão de comparações a cada ciclo. Então a metodologia básica é essa aqui. Voltando aqui para o código, não vou discutir questões aqui do código com vocês. Vou apresentar aqui alguns testes para mostrar aqui os testes de colisões. Porque para testar o algoritmo, nós precisamos ter chaves que nós conhecemos, que estejam a uma certa distância das grades aqui, de uma das grades que nós estamos trabalhando, e para ver se acontece a colisão. Então, por exemplo, vou apresentar para vocês a colisão que acontece com a grade 2, que é esse elemento que está aqui nessa chave privada. Eu vou colocar o ponto a uma certa distância à frente da grade. Na verdade, ele vai estar uma distância razoável, então ele vai precisar de mais de um ciclo, não mais de um ciclo, mas de uma certa quantidade de interações para que ele possa colidir com a grade. Mas essa aqui é a chave privada referente ao ponto de partida que nós vamos testar. Então eu vou mostrar aqui para vocês como ficou o nosso front-end. Essa aqui é a página do nosso buscador de colisões. O primeiro elemento, a primeira tarefa que nós vamos ter que fazer é construir o grid. Então ele vai, como ele faz tudo no front-end, para não ter memória, para não ter que ficar guardando esses elementos em memória, então ele vai guardar tudo aqui no front-end. Então a gente faz a geração da grade de 2 elevado a 20 mais 2 elementos no início. E aí o front-end, a UI fica parada aqui. Na verdade a thread de UI fica parada até que ele finalize aqui a construção da grade. Então você pode observar aqui no inspecionar em que ponto da geração da grade ele se encontra. Então aqui ele vai a cada acho que 32 mil
pontos por aí, ele vai dar um feedback aqui quantas chaves ele construiu para fazer as comparações. Então ele vai chegar aqui a um pouco mais de 1 milhão de chaves. Aqui, chegou ao final aqui da geração das chaves. E agora o que nós precisamos fazer é indicar o range e indicar a quantidade de ciclos que nós vamos querer que seja executado. No caso do range, o que acontece? Nosso ponto de partida está à frente da grade. Então, como ele está bem distante, eu coloquei ele a posição de um subrange à frente da chave mais alguns elementos. Ele vai ter que fazer algumas interações, uma certa quantidade de interações para colidir com a grade. Então, eu vou indicar aqui como range -1, porque ele vai ter que fazer um retorno de 2 milhões de posições para trás e vai fazer só um ciclo de interação. Então, depois disso, basta apertarmos aqui em Start e ele vai começar aqui a fazer esta busca. Então, depois de um certo tempo, o que vai acontecer? Aqui ele está fazendo uma busca no primeiro ciclo. No primeiro ciclo, aí depois de alguns milhares de interações, ele retorna aqui para a gente a informação em que chave, uma das chaves que ele fez a busca, ou se houve colisão. Se houver colisão, ele para e retorna aqui para a gente as informações da colisão. Se não, ele continua. Então aqui ele vai colidir logo depois que ele terminar esse primeiro ciclo antes dele dar o primeiro feedback. Logo depois que ele der o primeiro feedback, aí ele já vai colidir e vai mostrar as duas coisas ao mesmo tempo, praticamente, aqui pra gente. Então, aqui nessa máquina é um pouco mais lento do que nas outras máquinas que eu tenho, mas ele vai apresentar aqui, depois de um certo tempo, aí, a colisão. Então, vou ficar aguardando aqui com vocês. E a minha ideia é que eu disponibilize esse sistema para que várias pessoas se conectem para a gente conseguir fazer a busca juntas. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é só os testes do sistema que eu acabei de criar. Então, tá aqui, ó. Ele aconteceu a colisão aqui dentro do primeiro ciclo, no range -1, aí a flag true porque houve colisão. A colisão aconteceu logo na segunda interação do Nance, que são os passos que ele dá a 2061. Então, a partir desses elementos aqui, eu consigo recuperar a chave privada de onde está a chave a partir da colisão que ocorreu. Então aqui também eu fiz alguns outros testes aqui para mostrar aqui para vocês, alguns outros testes com outros ranges, outras grades. Aqui é o mesmo que eu tinha apresentado aqui para vocês nessa apresentação. Então, senhores, o nosso sistema funciona dessa forma. Os testes mostram que ele realmente encontra colisões. Agora a gente tem que ter sorte, né, também de encontrar a colisão com alguma daquelas chaves públicas que o colega colocou lá no desafio de 1000 bitcoins. Então vou ficando por aqui neste vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.